para a segunda parte do vídeo, porque a capivara jogou meu celular no chão. Prendi ela lá dentro, ela não ficou muito feliz, não. Então, eu fico com essa enxaqueca, que acaba me levando no pronto-socorro, às vezes mais de uma vez na mesma semana, e depois começa o transtorno de humor. Eu começo a ficar muito ansiosa, extremamente ansiosa, muito deprimida, com ideação suicida. E na época que eu não sabia que era TDPM, acontecia no ano de 2016, eu acho que eu tive umas 8 ou 10 tentativas de suicídio de todo mês nessa fase da TDPM. E muita irritabilidade. A irritabilidade não vem todo mês. Tem mês que eu fico tão deprimida que eu não consigo ter irritabilidade. Mas não é uma irritabilidade comum. É uma irritabilidade assim que me leva a fazer atos extremos que não são típicos da minha personalidade. São coisas que eu não faço em situações comuns. Assim, eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou uma pessoa que briga. E aí, igual eu falei, teve essa vez que eu briguei com a polícia, me botando em risco numa situação assim que não era adequada, por causa de $4, assim, porque um estabelecimento estava querendo me cobrar erroneamente $4 a mais. No primeiro e no segundo dia de menstruação, fica um restinho desses sintomas, mas eles vão ficando mais leve e desaparece. Na maior parte da menstruação, nesse primeiro e no segundo dia, eu fico com cólica. Parece que eu vou parir o filhote do anticristo. Então, o que a gente conclui com isso? Que a TDPM me rouba 25% da minha vida. Eu fico uma semana vivendo aí esses sintomas pré-menstruais e dos primeiros dias da menstruação. E eu não consegui até hoje achar uma solução. No início do ano passado, eu comecei o tratamento com o IAS, que é essa formulação do IAS hormonal, que eu não vou saber explicar ela bem, é a única recomendada para controlar a TDPM, que você faz o uso contínuo e não menstrua. Então eu fiquei uns 9 meses, assim, tranquila, sem crises. Depois, mais ou menos, eu tomei o IAS de uso contínuo por 1 ano. Os últimos 3 meses começaram a ser um inferno, porque eu comecei a menstruar mais de uma vez por mês e ter a TDPM em todas essas vezes, apesar do uso do IAS. Então eu parei agora, já estou no segundo mês sem o IAS, né? Essa já vai ser minha segunda menstruação. E então daqui a pouco, aí agora eu vou explicar essa desordem, né? E vou explicar outros tratamentos que eu ainda não testei. Muita gente fala que a TDPM é uma TPM agravada. Isso não é verdade, porque elas têm causas diferentes. Apesar de não saber exatamente o que causa a TDPM, ela, mais ou menos o que se indica que seria uma sensibilidade do cérebro à mudança. Eu tenho uma colinha aqui que eu estava anotando das coisas que eu já estudei, da mudança do estrogênio e progesterona, e também da recepção do halo, que é um metabolizador de hormônios, assim. Então, na fase luteal, a gente libera esse halo, assim, não sei em termos médicos falar, mas assim, o corpo libera essa coisa para metabolizar os hormônios, que para a maior parte das mulheres a fase luteal é uma fase que dá um pouco de empolgação. Para as pessoas com TDPM, isso faz o contrário, né? Isso faz com que nos dias que antecedem a menstruação causa esse caos. E a TPM, ela aparece em pelo menos 80% das pessoas que menstruam, né, das mulheres, homens trans, pessoas não binárias que menstruam, das pessoas que têm útero e estão em fase menstrual e que menstruam. Enquanto a TDPM aparece em não se sabe ao certo, de 2 a 5% dessa população. Como eu falei, então, a TDPM, ela aparece esses sintomas psiquiátricos: depressão, irritabilidade, ideação suicida, alteração no sono, alteração no apetite. E ela é muito séria, porque ela afeta. Então, esse instituto lá do Reino Unido, que pesquisa muito TDPM, ele chegou à conclusão de que as pessoas com TDPM suicidam
2,8 vezes mais do que a população que não tem TDPM, elas tentam suicídio 3,3 vezes mais e elas planejam suicídio 4,15 vezes mais. Então a gente não está falando de uma desordem qualquer, de um chilique pela menstruação, nós estamos falando de uma doença muito séria que pode levar à morte, de um jeito trágico. Nós estamos falando de uma coisa que prejudica muito a vida dessas pessoas que menstruam. Igual eu falei, eu perco 25% da minha vida, porque eu fico 5 dias, às vezes um pouco menos, assim, mas eu fico 5 dias sofrendo muito, extremamente depressiva, brigando, não conseguindo dormir, com enxaqueca, vomitando, e fico uns 2 dias tendo cólicas terríveis, minha produtividade cai. Quando eu tenho que trabalhar nesses períodos, ou tenho que fazer algum tipo de convivência, atrapalha minhas convivências sociais. Eu perdi esses relacionamentos, né? Então, tipo, as brigas sérias que eu tive com esses meus antigos parceiros foram na fase da TDPM. E, enfim, e aí, como eu estava falando, a maior parte das mulheres e das pessoas que menstruam ficam subdiagnosticadas. Muitas, no grupo de apoio que eu faço parte, lá do Reino Unido, desse Instituto IAPDM, muitas falam que só foram diagnosticadas na gravidez, porque os sintomas desapareceram na menopausa. Elas passaram uma vida inteira sendo tratadas para transtorno bipolar ou para transtorno borderline, sendo que elas tinham TDPM, que elas poderiam ter tido um tratamento mais adequado. E aí ela tem uma grande discussão, então, até para ser classificada. Em 2008, houve uma pressão para que ela entrasse para o DSM-5, porque ela entrou no apêndice. Me parece, salvo engano, que foi em 2019 só que ela entrou para o DSM na categorização de transtornos de humor. Então, acabou entrando como um transtorno psiquiátrico, ainda que tenham endocrinologistas que falam que é uma questão endócrina, ginecologistas que falam que é uma questão do sistema reprodutivo. Isso a gente não está muito certo. E ela também é classificada no ICD-11. Outros sintomas que não são do aspecto psiquiátrico são a fadiga extrema, você não consegue fazer nada, o brain fog, né? Então, assim, você não consegue pegar as informações, assim, uma espécie de fadiga mental, não consegue concentrar, dor no corpo, dor generalizada. Então, ela também muitas vezes é diagnosticada como fadiga crônica, fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável. Eu mesma tenho o diagnóstico de fibromialgia e o diagnóstico de enxaqueca e o diagnóstico de transtorno bipolar, que eu não sei, assim, eu não posso te dizer, porque é uma zona cinzenta que se mistura. Eu não sei dizer se eu só tenho TDPM, já que esses sintomas se concentram nessa semana, ou se eu tenho comorbidades, assim, que é uma coisa que é possível também. Dos tratamentos, então, que a gente... Dos tratamentos, então, que a gente tem, um deles é com o uso de antidepressivos. Alguns psiquiatras entram com o uso contínuo do antidepressivo em doses mais altas, principalmente a sertralina, fluoxetina e paroxetina. Alguns só entram nesses dias, então você tomaria o antidepressivo só nesses dias que antecedem a menstruação. Eu nunca fiz esse tratamento, porque eu faço um tratamento com uso contínuo de quetiapina e venlafaxina. A venlafaxina é um antidepressivo, tem dado certo, então eu não quero mexer. Assim, nesses anos todos foi o que conseguiu me controlar mais. E também de benzodiazepínicos, porque existe uma ansiedade muito grande, uma irritabilidade, mas esses benzodiazepínicos com uso pontual. Outro tratamento é o uso contínuo da pílula anticoncepcional, particularmente o IAS ou similares ao IAS. Então, você suprime a menstruação. Igual eu falei, para mim, no meu caso, ele funcionou por um tempo, depois parou de funcionar. Tem várias pessoas no meu grupo de apoio que já fazem o uso há anos e aí pararam de ter crise de TDPM e não largam. Então, já tem 5 anos, 6 anos, 7 anos. Outra opção é um tratamento que simula a menopausa. Ele é um bloqueador de hormônios que ele simula a menopausa.
eu não tenho vontade de experimentar esse tratamento porque ele simula em todos os aspectos. Então, engrossar cabelo, né, pode ter as ondas de calor, muita coisa. Eu acho que eu vou perder essa coisa da juventude, uma coisa muito pessoal minha. Muita gente optou e teve sucesso também, igual teve gente que não se adaptou. Algumas pessoas, mas isso a gente vai achar muito menos na literatura, ou mesmo se você procurar ali no Wikipedia, no Google, fazem o tratamento com a testosterona. Todo mundo que faz, que eu conversei, teve sucesso também, só que também tem isso, né? Começa a engrossar a voz, aparece pelo facial, aumenta um pouco a agressividade, né? Esse uso artificial da testosterona. É em doses menores do que as pessoas que fazem o tratamento de reposição hormonal para fazer a transição de gênero. Então, assim, muita gente, as pessoas trans fazem o uso da testosterona para fazer a transição sem problemas, e tem pessoas que menstruam que fazem para controlar a TDPM, que narram que ficam satisfeitas, que lidam com esses efeitos colaterais numa boa. E ok, assim, eu só estou narrando, não estou julgando, mas esse é um tratamento um pouco heterodoxo. Não, é heterodoxo. Tem a opção da cirurgia, que às vezes eu cogito, às vezes eu fico com medo, que é a retirada de ovários e do útero. O útero não influencia, porque o útero não é onde produz os hormônios, só que já que você vai retirar o ovário, o seu útero não vai ter muita função, e aí eles tiram tudo, assim, né? Você fica menos suscetível a câncer de útero e tal. Eu tenho medo de fazer essa cirurgia por 2 motivos. Eu não sei ao certo se eu quero ter filhos ou não, e isso inclui a vontade de engravidar propriamente dita. Às vezes eu passo por essa vontade, não assim, às vezes as pessoas falam, você pode adotar. Sim, já cogitei adotar, já teve uma época até que eu cheguei a entrar para a fila de adoção, né, fiz o cadastro no TJ, mas eu não sei, assim, os desejos, assim, né, são bem complexos, essas coisas da maternidade. E outra coisa que também, retirando os ovários, você vai entrar numa menopausa induzida, e é o mesmo problema que eu tinha falado antes. Então, basicamente são esses os tratamentos que eu vi as pessoas fazendo. Aí tem algumas coisas que não aparecem na literatura médica, que aparecem nesses grupos de apoio, que é o Disse que Disse, as pessoas conversando. Muitas das pessoas que eu converso aumentam o consumo de carne vermelha nos dias que antecedem a menstruação, e elas narram uma melhora. Quando eu estava comendo carne, às vezes eu fazia isso, mas como eu tenho essa enxaqueca junto e me dá muita náusea, não funcionou, porque era mais difícil de digerir, eu acabava vomitando. Hoje, por exemplo, eu não comi nada ainda, eu tomei um cappuccino bem devagarzinho para não vomitar, só, assim, porque a náusea da enxaqueca é muito foda. E eu tô fazendo esse vídeo, né, tipo, no meu Instagram eu sempre posto coisas sobre TDPM, tô fazendo esse vídeo que é muito narrando, apesar de eu ter trazido algumas informações que eu coletei nesses sites de confiança que os médicos tinham me passado e coletei do grupo de apoio e tudo. Na verdade, eu tô mais dividindo a minha experiência, né, então eu tô querendo dizer que é uma doença que a gente precisa ter uma concentração nela, né? Ter uma atenção que não existe, tanto para que sejam feitas pesquisas, como para que sejam feitas formas de acolher essas pessoas que menstruam, né? Então, tipo, existe um projeto de lei no Brasil para que as mulheres, né? No projeto de lei fala mulheres, que as mulheres pudessem tirar, acho que eu não sei se é 1 ou se é 3 dias de folga no período da menstruação e repor isso como banco de horas. Muita gente que não tem TDPM e que eu conversei é contra, porque fala que o empregador vai querer contratar menos as mulheres e tal, tal, tal. São argumentos válidos, assim, quando a gente vê a história do direito do trabalho, né? Tipo, quando você vai conquistando esses direitos, assim, tipo, a licença maternidade é um deles, que é muito debatido, de que aí as mulheres, quando elas voltam da licença maternidade, são demitidas. São argumentos totalmente válidos, mas, assim, pessoas que sofrem de verdade com a menstruação, tipo, que tem TDPM, que tem endometriose,
outras coisas ligadas à menstruação, sabe o tanto que é importante a gente ter algum mínimo de acolhimento. Assim, tem dias que eu acho que se eu for trabalhar, eu vou matar os meus colegas de trabalho. Assim, não, tô brincando, isso é meio exagero. Mas assim, ela realmente é uma doença que afeta a vida, a qualidade de vida, assim. Durante uma semana eu não presto, eu brigo com as pessoas que eu mais amo, eu perdi relacionamentos que eu gostava muito, eu já deixei de aceitar empregos recentemente, uma ONG que eu sempre quis trabalhar veio com essa proposta e tudo, e o treinamento cairia num dos dias que eu tava de TDPM e eu acabei cancelando porque eu tava com muita dor no corpo, muita dor, muita enxaqueca, e eu achei que era fibromialgia, achei que eu não ia ter condições de trabalhar, foi só eu menstruar que eu fiquei ótima. As tentativas de suicídio, as internações involuntárias. Então, dessas mulheres que eu converso no grupo de apoio, no grupo que eu faço parte, salvo engano, não tem nenhuma pessoa que não é mulher cis, são todas mulheres cis. Elas contam uma delas foi casada 4 vezes e pediu divórcio todas as vezes na TDPM. Enfim, casos, outras, tipo assistência social, isso nos Estados Unidos, ela é americana. Assistência social tirou os filhos dela porque os vizinhos relataram que ela ficava muito louca, assim, tipo, ela saía gritando pela rua e tal. Então, assim, afeta muito a vida e as mulheres merecem ciência, né? A gente merece vida boa também. A medicina é muito patriarcal, né? Assim, a TPM é dita como chilique, se faz piada disso e tudo. Então, dizer que existe um transtorno que é uma TPM mais grave explode a cabeça da galera, assim. Ainda mais porque atinge de 2 a 5% das pessoas que menstruam só, né? A gente nem tem um número exato, é muito difícil de mensurar. Então a gente precisa de pesquisas, a gente precisa de tratamentos que sejam melhores do que esses, porque igual eu te falei, assim, todos esses tratamentos têm efeitos colaterais muito desagradáveis e, na verdade, assim, eles nem são desenvolvidos exatamente para TDPM, são tratamentos que pegaram de outras doenças que têm sintomas similares e aplicam na TDPM. E de política pública, né, de acolhimento. Então, assim, recentemente eu fui numa ginecologista nova, ela nem ao menos tinha ouvido falar de TDPM. Aí, quando eu expliquei, ela disse: é porque a tensão pré-menstrual agrava problema psiquiátrico mesmo. Ela não me ouviu que tinha um conjunto de sintomas que eu não tenho nas outras 3 semanas do mês. Então é isso. Eu ainda não sei editar vídeos, quem quiser dar dicas aí pode dar, vai ser ótimo. O canal não é bem um canal, porque vai ser eu falando de tudologia. Quando eu quiser desabafar sobre alguma coisa, eu vou vir aqui, vou desabafar. Mas eu espero que seja útil, eu espero. E eu tô aberta, assim, de verdade, para pessoas que menstruam, que quiser me procurar, que acham que possam ter TDPM. Pode me procurar, pode conversar comigo, pode desabafar, me falar dos sintomas, a gente pode procurar, eu não sou especialista, não vou te diagnosticar, não vou fazer nada disso, mas a gente pode procurar junto um profissional, alguma coisa assim, e você vai ter uma escuta, né? Não vai ter conselho, não vai, enfim. Mas, para mim, o que funciona mesmo, e esse conselho eu dou porque ele não tem efeito colateral, é usar o aplicativo que rastreia a menstruação, né, que monitora a menstruação, porque aí ele me indica quando eu estou há mais ou menos 5 dias de menstruar, aí eu começo a ver que a mudança de humor está relacionada a isso e me ajuda a controlar, a me segurar, ficar mais quieta em casa, a não sair para uma festa, a não encontrar, a não tomar decisões importantes. Eu uso o Flow, fazendo propaganda para ele aí totalmente de graça. Mas o Flow foi super legal, porque uma vez eu entrei em contato e falei que eu não me sentia contemplada, porque ele não tinha a opção de colocar para quem não menstrua, né? De colocar que o seu ciclo, que você não tem ciclo. Então, pelo uso contínuo do IAS. E aí eles modificaram o aplicativo na mesma semana e me deram feedback, agradeceram. Foi bem legal, assim, é um aplicativo que tem me ajudado muito. Fora isso, na TDPM eu também bebo uma quantidade muito grande de água para controlar
enxaqueca e minimizar o inchaço, porque vem a menstruação, eu tenho que usar um número maior de sutiã, eu fico muito maior, né? Eu peso e às vezes dá uma diferença de 2 quilos. Então bebo muita água, chá e tento ficar quietinha, assim. Eu tenho esse privilégio de, na maior parte das vezes, os meus trabalhos são consultorias e coisas que eu trabalho em casa. Tem gente que não, que tem que sair para trabalhar, que tem que cuidar de filho e lutar para que as pessoas tenham diagnósticos corretos, né? Que a gente não tenha que esperar uma gravidez ou uma menopausa para falar, olha, aqueles sintomas que você tinha era porque você estava nos dias que antecedem a menstruação. Então é isso. Não sei se o tema do próximo vídeo, vou falar de qualquer coisa, é meu canal, eu não procuro ser famosa, não procuro ser youtuber nem blogueira. Então tá, é só pra causar, né, esse assunto que eu já tinha prometido falar dele, que causou interesse no Instagram. Beijos!